teu silêncio faz mover os corações. Silêncio de profeta fala mais que 1000 canções. Todo chão que recebeu teu beijo e teu andar vive em santa espera por aquele que virá. Canta forte a humanidade, aos ouvidos de Deus chega a sua voz, dando graças por ti, João Paulo, pela paz semeada entre nós. Pra sempre cantarei as maravilhas que Deus realizou em ti. Além do presidente americano George Bush, os ex-presidentes Bill Clinton e George Bush pai também virão à cerimônia. O governo italiano e o Vaticano estão montando um forte esquema de segurança para proteger chefes de Estado, reis e rainhas que virão ao enterro. Nas ruas serão 6.500 policiais. O governo italiano vai fechar o espaço aéreo de Roma durante a cerimônia. A Força Aérea vai colocar de prontidão mísseis de defesa e a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, vai usar aviões de patrulha. O número de peregrinos chegando ao Vaticano aumenta a cada hora. E essa também é uma preocupação das forças de segurança. Espera-se que 2 milhões de pessoas cheguem até sexta-feira. Mas ninguém pode ter certeza desse número. Já se fala em mais de 3 milhões e em até 4 milhões de pessoas, o que praticamente dobraria a população da capital italiana. O prefeito de Roma já afirmou que esse será o maior desafio da história da cidade e todos os recursos disponíveis serão empregados para dar segurança aos visitantes. Daqui a pouco, o que pensa o cardeal brasileiro mais cotado para assumir o mais alto cargo da Igreja Católica? E quem é o homem que vai vestir o novo pontífice? O conclave poderá ter mais um cardeal eleitor. O Papa morreu sem revelar a identidade do último cardeal que designou, em 2003. Segundo o porta-voz do Vaticano, Joaquim Navarro Valls, existe a possibilidade de João Paulo II ter deixado o nome desse cardeal secreto em seu testamento espiritual. E hoje a correspondente Ilse Scamparini visitou o homem que está confeccionando o traje do próximo Papa. O novo Papa ainda não foi escolhido, mas o seu guarda-roupa já começou a ser feito pelas mãos do mais famoso alfaiate romano. Aqui trabalha-se dia e noite para preparar 3 conjuntos de roupas pontifícias para o dia da coroação, de 3 tamanhos diferentes, pequeno, médio e grande. Os moldes são de 207 anos atrás. Este é o nosso luto, diz o alfaiate. Tiramos todas as roupas da vitrine e fizemos esta homenagem ao Papa em sinal de respeito. Dentro dos muros sagrados, 88 cardeais se reuniram hoje. Cada um recebeu um número para o conclave, que ainda não tem data marcada. Apenas 2 dos 117 cardeais eleitores já passaram pela experiência de escolher um Papa. Os brasileiros Dom Freire Falcão e Dom Eusébio Scheidt terão que conhecer as regras. Eu não estudei nada, só recebi convocação oficial para estar aqui como eleitor do conclave. Não estudei nada, mas amanhã vou saber. Para nós tudo é novidade, né? Mas é um momento também de grande responsabilidade. Quando o Papa for eleito, além da fumaça branca, os sinos também vão anunciar ao povo o novo chefe da Igreja. O porta-voz do Vaticano finalmente confirmou que João Paulo II deixou um testamento espiritual que deverá ser aberto amanhã pelos cardeais. Aqui na Casa Santa Marta, os cardeais vão receber tratamento 5 estrelas. Alimentação à base de carne, queijos, frutas e verduras, com um chefe de cozinha que promete respeitar as diferenças culturais de cada país. Boas garrafas de vinho tinto, charutos e conhaque de marca. Os 300 metros que separam a Casa Santa Marta da Capela Sistina serão vigiados 24 horas por dia pela Guarda Suíça.
O repórter William Vac fez uma entrevista exclusiva com o cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Cláudio Umes. Veja o que pensa e diz um dos homens cotados a suceder o Papa João Paulo II. Foi atrás dos muros da residência oficial, recebendo poucas visitas, o último dia de Dom Cláudio Umes no Brasil, antes de embarcar às 10 da noite para os funerais do Papa e o conclave que elegerá o próximo pontífice. Em Roma, Dom Cláudio vai defender a ideia de que a Igreja precisa acompanhar os avanços da ciência e da sociedade. Hoje, mais e mais, isso é necessário, repito, porque há um avanço muito rápido em certas áreas que tem a ver, sobretudo com a pessoa humana, com a dignidade humana, com o ser humano, e que são as questões da biotecnologia, da bioética, da biologia. Ali há grandes questões novas em que é preciso, de fato, entrar. Mas a própria Igreja, ela se torna consciente de que ela deve, de fato, aprofundar, dialogar, ouvir e proclamar a sua fé, de forma que se possa mostrar que a sua fé não é fundamentalista, não é obscurantista, não é medieval. Chegou o momento de se rediscutir as grandes questões. Sobre a vida, sobre a sexualidade, sobre nascimento e morte, enfim. Todas essas grandes questões são questões onde a ciência está também trabalhando, e com razão trabalhando, e com autonomia deve poder trabalhar. Isso não significa que o núcleo da fé seja mudado, não. O núcleo da fé é aquele que Jesus Cristo nos transmite, enfim, que está ali também concretizado nos dogmas principais. E nesse sentido o dogma vai progredindo através dos tempos. O sucessor de João Paulo II terá de abrir uma nova fase. Há momentos de maior reflexão, há momentos de maior sabedoria em que serenamente se vai viver, e depois a gente nota que tem que voltar a discutir as coisas. E eu creio que a Igreja vai voltando aos poucos a discutir de novo muitos assuntos que vêm se aos poucos se impondo como devendo ser discutidos de novo. Então, cada novo Papa é sempre uma nova época, isso é certo. Há uma certa continuidade, mas nenhum Papa é igual ao outro, e nem se deve exigir que ele seja. A própria história exige que sempre seja uma nova fase. O senhor está pedindo um homem de cabeça aberta no Vaticano, tendo em consideração as respostas que a Igreja precisa dar a esse mundo moderno? Não, estou pedindo alguém que realmente enfrente esses assuntos todos, continue enfrentando, continue estimulando a Igreja a estudar isto e fazer o diálogo. E não quero fazer comparações, nem com o anterior, nem com o antecessor, nem com o futuro, etc. E essas novas questões precisam de respostas novas. Não há como querer responder com respostas antigas às questões novas. Dom Cláudio Umes chegou agora há pouco ao aeroporto para viajar para Roma. Aos jornalistas que o aguardavam, disse que está melhor da gripe. Ao ser perguntado se voltará logo de viagem, disse que sim. Em instantes, o Sem-Terra em testemunha do seu tempo. Em suas 3 visitas ao Brasil, acompanhou a passagem pacífica da ditadura para a democracia no país. Este canto vem do ano 1980. A primeira visita. O Papa era muito mais jovem. Um tom quase nostálgico para um homem resistente, forte, mas que já mostrava o peso dos anos. 17 anos separavam a primeira da terceira e última visita do Papa ao Brasil, em 97. O Papa atleta era uma novidade em 80. O Papa, ao quebrado às vésperas do ano 2000, exibia humildemente sua humanidade. Um homem à imagem e semelhança de milhões de outros quando se aproximam dos 80. Mais do que exercer um longo pontificado, João Paulo II foi uma testemunha privilegiada do século XX. No Brasil, o Papa assistiu à redemocratização do país. Na primeira visita, em 80, foi recebido por um general-presidente, João Batista Figueiredo, o último representante da ditadura militar.